encontre na sua Bíblia o livro de Ruth. Aliás, alguém fez essa leitura de Ruth? Opa, olha, me surpreendi positivamente. Que bom que alguns irmãos fizeram como lhes foi solicitado pelos meios de comunicação. Nós estamos aprendendo um pouco, sobre resgate, uma vez que para nós esse ano de 2021 deverá ser conhecido como o ano do resgate. Então nós vamos aprender através de uma porção aqui desse livro de Ruth, em especial o capítulo 4, os primeiros 10 versículos. Esse livro de Ruth, ele é maravilhoso, são 4 capítulos, mas é muito marcante a leitura. Então, se você o fez, acredito que deva concordar, e quem não o fez, 4 capítulos, você lê em menos de meia hora, e é muito edificante. O começo desse livro começa com uma família perdendo, uma família perdendo o pai de família, no caso era Boaz, Elimeleque, Malom e Quilion. 3 pessoas de uma família que se perderam. Começa desse jeito, mas o livro termina com um casamento. O livro se encerra com uma mulher que ela disse: o meu nome é Noemi, mas eu não quero que me chamem de Noemi, porque Noemi significa alegria, e eu estou muito amarga, eu quero que se me chamem de uma mulher amarga. Mas ela encerra esse livro com um neto no colo. E isso me fez lembrar, enquanto estava revendo essa leitura, aquilo que o salmista disse no Salmo do capítulo 30, versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro na vida do cristão, ele é um momento, não é contínuo. A história de todo cristão tem um final feliz, porque o último capítulo também é o Senhor quem escreve. Então, quando você lê esse livro de Ruth, você verá a mão do Senhor em todo o tempo guiando e sustentando. Então, se você fez a leitura, talvez você terá uma maior facilidade para entender a mensagem. Mas eu vou me esforçar para que todos vocês possam entendê-la. Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 1. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou ali. Quem foi que na praça, no portão da cidade? Boaz. Era o nome desse homem. Nesse momento em que Boaz estava sentado nos portais de entrada da cidade, nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque. Esse homem, Elimeleque, é o que tinha falecido. No começo do capítulo nós vimos. Aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, venha aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Versículo 3. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse:
se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Rute, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Versículos 7 e 8 diz assim: compre você as terras, e em seguida tirou a sandália e deu a Boaz. Aí vem a explicação por que ele fez isso. Antigamente em Israel, para fazer um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Versículo 9. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Versículo 10. Também casarei com Rute, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio desse povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Amém? Antigo Testamento, e é isso que nós lemos aqui, o Antigo Testamento, existiam algumas leis que eram peculiar para aquele momento. Por exemplo, essa questão de propriedade, de terra, de herança. Quando alguém morria após ter casado, e se ele não tivesse deixado filho, alguém da família mais próximo teria o direito de continuar a família com a viúva e ter as propriedades, mas o filho que tivesse teria o nome desse homem que faleceu. Era uma lei que existia. Existia a lei do casamento também, então falava sobre essas questões. Bem, a Bíblia nos fala no começo do livro de Rute que Elimeleque, Malom e Quilion, com a sua esposa e os filhos, saíram da terra de Belém, saíram da terra de Deus, saíram da terra do pão, saíram da casa do Senhor, porque diz que naquele período eles estavam passando muitas dificuldades, e eles foram para a terra de Moabe, outro povoado. Lá chegando, uma tragédia se abateu, que morreram os homens, e as mulheres, então viúvas, não tinham condições de sustentar-se, não tinham condições de permanecer numa terra estrangeira, decidem voltar. E aqui nós vamos começar a aprender o significado desse resgate. Porque elas agora, viúvas, sem condições de sustentar-se, as propriedades seriam roubadas e elas precisavam de alguém que o resgatasse. E havia a lei do resgatador. E eu quero agora fazer um paralelo com a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que o pecado é uma dívida impagável. Assim como nós vemos nessa história, essas mulheres que estavam entregues por não ter como pagar uma dívida, todas as pessoas hoje não têm como pagar para obter sua salvação. Ou tem? Ninguém consegue pagar o preço por sua salvação. Então aqui nós vemos essa mulher que estava passando por essa situação, e ela precisava de alguém que a resgatasse. Alguém precisava vir e pagar o preço do resgate que pairava, o que estava na dívida dela, estava na conta dela. Hoje nós sabemos que há uma dívida impagável quando nós lembramos da palavra que diz: o salário do pecado é a morte. E não há ninguém que possa dizer: eu sou livre do pecado.
porque infelizmente ainda lutamos com a nossa natureza humana. Toda a humanidade carece. Em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, fala sobre essa realidade. Mas, irmãos, há poucos dias nós fizemos a leitura, estamos fazendo a leitura do Evangelho de Mateus. E em especial no capítulo 11 de Mateus, encontramos uma história, e conversando com a minha esposa sobre isso. Mateus capítulo 11, versículos de 16 a 22. Esse texto diz: a que compararei esta geração? Esta geração pode ser comparada com aquelas pessoas que tocaram flautas, tocando músicas de casamento e ninguém dançou, é o que diz na Bíblia. Tocaram músicas fúnebres e ninguém chorou. É uma geração apática. Hoje nós estamos vivendo dias atípicos. Você, assim como eu, tem acompanhado a história lá no Amazonas, o que está acontecendo na saúde, e sem entrar no mérito do prefeito, do governador, que fez ou deixou de fazer. Que situação angustiante para quem está vendo e trágica para quem está vivendo. Mas ainda assim, há pessoas apáticas ao ver tudo o que está acontecendo, não reagem. E quando nós lemos, por exemplo, nas cartas de Tessalonicenses, lemos no Apocalipse, nós vemos que o Senhor, Ele envia sinais, Ele permite que a igreja observe o que está acontecendo e nos abre o entendimento para que possamos saber que os dias que nós vivemos são dias difíceis para muita gente. Muitas pessoas estão passando muitas restrições e carecem de liberdade. Querem viver, querem ter a sua vida, mas têm seus direitos tolhidos. Precisamos de um resgatador. Quando olhamos para a história de Noemi e de Ruth, nós chegamos à conclusão de que elas precisavam de um resgatador. Mas hoje, toda a humanidade carece de um resgatador. E o mundo tem para oferecer alguns resgatadores, falsos resgatadores, pessoas que apresentam-se com a solução, mas nós sabemos que não há solução, não há salvação, não há cura, não há restauração fora de Jesus. O único resgatador, o verdadeiro resgatador. Esse é o tempo da igreja entender que nós precisamos urgentemente de um resgatador. João capítulo 8, versículo 34, João capítulo 8, versículo 34, diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E todo escravo sonha com a liberdade. E a nossa liberdade, a nossa libertação está em Jesus. Fora dele não há. Por isso, em João 8, versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa de um resgatador, de alguém que o resgate do pecado, de alguém que o resgate desse mundo tenebroso, como diz lá em Efésios capítulo 6, eu sei que eu preciso. Ao ler esse texto, nós vimos que existia um resgatador. Boaz era o nome de um deles, mas ele sabia que ele não era o primeiro na lista do resgate, e que existia alguém mais próximo que ele. Então, talvez é curioso para alguns,
um cartório que hoje existe para definir, para protocolar, para autenticar documentos. Na época, muito obrigado. Na época, o que existia eram transações comerciais feitas na porta da cidade. Então, ao chegar na porta da cidade, Boaz espera até que o parente mais próximo pudesse dar seu parecer. O que foi que ele disse? Noemi voltou da terra de Moabe, quer vender as suas terras, e você tem o direito. Ele tinha o direito de resgatar, tinha dinheiro para resgatar, e tinha disposição, 3D, direito, tinha dinheiro e tinha também disposição para resgatar. E quando o Boaz falou, você quer comprar essas terras? Eu compro. Mas quando ele entendeu que se tratava também de herança, que ao casar com Ruth, ele teria que deixar o filho no nome daquela outra pessoa, ele disse, não me interessa. Sabe por quê? Porque para resgatar alguém é preciso ter compaixão. Quando o primeiro na lista de resgate entendeu, o que isso vai me beneficiar? Nada. Você vai resgatar para suscitar, para levantar o nome de uma outra pessoa que já morreu. Ele disse, não, então isso não me interessa. A minha herança eu vou ter que dividir com outro, não me interessa. Pode ficar você com o direito. E Boaz então assume. Ele disse, então, a partir de hoje, fica aqui registrado diante de todos vocês, que esse homem abriu mão do seu direito, e você percebeu ali então, ele tira a sandália que ele usava, em sinal de aliança, dizendo, eu entrego o meu direito, não quero, e ali Boaz pôde cumprir esse direito. A característica desse resgate foi que Boaz comprou por dinheiro. Jesus comprou por dinheiro, pagou o preço com sua própria vida. E quando olhamos, existe um paralelo. Boaz, esse homem chamado Boaz, ele é uma figura que pode representar o que Jesus fez. Mas até certo ponto, porque ele foi o resgatador de Ruth. Jesus é o resgatador da igreja. Boaz resgatou Ruth para suscitar o nome de alguém que morreu. Jesus resgatou a igreja para que nos tornássemos cristãos, para resgatar o nome dele sobre a sua igreja. Boaz pagou com dinheiro, Jesus pagou com a sua própria vida. Então nós vemos esse paralelo. Assim como temos esse paralelo de Boaz, que representa, de certa forma, Jesus, nós vemos também Noemi. Essa mulher, quando ela sai de Belém e vai para Moabe, é o crente que sai da igreja, aquele que nós chamamos de desviado. O crente que se desvia e vai para o mundo. Ela foi e voltou de mãos vazias. Ela foi e voltou amargurada. Quantas pessoas talvez estão nos assistindo ou aqui conosco, que um dia estiveram em Belém, um dia estiveram na casa do Senhor, mas que desviaram-se, afastaram-se dos caminhos do Senhor, e hoje entenderam que fora da presença do Senhor, do caminho do Senhor, não há salvação, não há resgatador, não há vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vimos que essa mulher retornou, e a Bíblia ainda deixa o relato, se você, ou quando você for ler, você verá que ela disse, não me chamem mais Noemi, não me chamem mais de alguém que tem alegria, porque eu voltei amarga. E ela encerra a história dela, um coração que estava amargurado, mas agora ela estava repleta de alegria, porque o Senhor mudou a história dela.
assim como Deus tem mudado a história de tanta gente, e ó, tomara que essa seja a noite que o Senhor deseja mudar a tua história, a sua vida, da sua casa, da sua família, do seu futuro. Quantas pessoas ao afastar-se do Senhor viram sua vida destruída, seu casamento destruído, família destruída, mas o Senhor deseja restaurar a sua história. Essa é a noite do resgate. Se você puder contar pelo menos para 2 pessoas, diz assim, ó, essa é a noite do resgate. O capítulo 4, ele fala ao menos umas 15 vezes sobre resgate, sobre compra ou redimir, pegar para se libertar, não é? Essa é a palavra original. Só no capítulo 4. E esse resgate que aconteceu, e que essa mulher, que agora ela estava carecendo de pegar migalhas no terreno aonde ela ia, na plantação aonde ela estava, ela sai de lá com um casamento restaurado, ela sai de lá com um futuro restaurado, e da vida desta mulher chamada Ruth, nasce Davi, que nós conhecemos como Rei Davi, e nasce Jesus. Quando o Senhor resgata, quando o Senhor muda a história, o Senhor altera o futuro. Por isso eu disse para vocês, todo cristão tem um final feliz. Mesmo em face de situações difíceis, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então nós precisamos entender, o Senhor está nos chamando para esse resgate. O Senhor está te chamando para esse resgate. Quando nós lemos essa passagem, eu quero que você tente se colocar nessa situação. Assim como Boaz foi o resgatador, Noemi e Ruth careciam de resgate, eu e você, por favor, carecemos do resgate. E o Senhor, o nosso bom resgatador, nessa noite deseja oferecer a mim e a você esse resgate que nós chamamos de perdão, graça, misericórdia, salvação. A mim e a você cumpre render-se aos pés do Senhor. Nós vamos cantar o louvor que diz: eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Eu quero convidar você que veio essa noite, talvez como Ruth ou como Noemi, com o coração tão apertado. Talvez como Ruth e Noemi, entendendo que você percebe que a tua vida está presa ou aprisionada no pecado, no engano ou em tantas coisas. Então você reconhece, eu preciso de alguém que me resgate. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é aquele que pagou o preço. O Ministério de Louvor estará cantando esse louvor, eu me rendo a Ti. Depois eu quero orar com você também. Quantos aqui nessa noite rendem-se verdadeiramente ao Senhor? Quantos de vocês, quantos de nós estamos como Ruth, que chegou na condição de alguém que precisava ser resgatado? Talvez você tenha áreas na sua vida que você reconhece, eu estou aprisionado nessa área, eu preciso ser resgatado. Será que tem alguém aqui essa noite nessa posição, nessa condição? É com você que o Senhor está falando. Ele é o nosso resgatador. E eu quero orar por você nesse momento. Quais são as áreas que precisam ser resgatadas? É na família? É no casamento? Coloque diante do Senhor nessa hora. E eu vou orar juntamente com você. E aonde 2 ou mais pessoas concordam sobre alguma coisa na terra, ela
ligado nos céus. Deus enviou seu Filho como resgatador, para que eu e você não permanecêssemos aprisionados na mão daquele que tenta nos prender através do pecado, através da mentira, através do engano, de tantas coisas que nós mesmos nos metemos. Essa pode ser a noite do resgate. E eu quero orar com você. Mais uma vez, como já o fizemos no louvor, se você quiser, põe a mão sobre o seu peito e ao colocar, você está nessa noite dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa que preciso desse resgate. Tens a minha vida, Senhor. Talvez como o apóstolo Pedro: socorre-me, Senhor. Foi o que ele disse: socorre-me, Senhor. Salva-me, Senhor.